Capítulo 6. A muito antiga e nobre casa dos Black. A senhora Weasley acompanhou-os ao andar de cima de cara amarrada. Todos direto para a cama, nada de conversas, disse quando alcançaram o primeiro patamar. Vamos ter um dia cheio amanhã. Imagino que Gina esteja dormindo, acrescentou para Hermione. Portanto, trate de não acordá-la. Dormindo, claro, disse Fred num murmúrio, depois que Hermione desejou a todos boa noite e eles já subiam para o segundo andar. Quero ser verme se a Gina não estiver acordada esperando Hermione para contar tudo o que foi dito lá embaixo. Muito bem, Rony, Harry, disse a senhora Weasley no segundo patamar, apontando para o quarto dos garotos. Para a cama, os dois. Noite, noite, disseram Harry e Rony aos gêmeos. Durmam bem, despediu-se Fred com uma piscadela. A senhora Weasley esperou Harry passar e fechou a porta com uma batida seca. O quarto parecia, se é que isto era possível, ainda mais úmido, frio, desagradável e sombrio do que parecera à primeira vista. O quadro vazio na parede agora respirava lenta e profundamente, como se seu ocupante invisível estivesse adormecido. Harry vestiu o pijama, tirou os óculos e entrou na cama gelada, enquanto Rony atirava petiscos às corujas no alto do armário para acalmar Edviges e Piche, que estavam fazendo um estardalhaço e sacudiam as asas inquietas. Não podemos soltá-las toda a noite para caçar, explicou Rony, vestindo o pijama marrom. Dumbledore não quer muitas corujas voando pelo largo. Acha que vai parecer suspeito. Ah, sim. Ia me esquecendo. Ele foi até a porta e trancou-a. Para que está fazendo isso? Monstro, respondeu Rony, apagando a luz. Na noite que cheguei, ele entrou pelo quarto às 3 da manhã. Confie em mim, você não vai querer acordar e dar de cara com ele andando pelo quarto. Em todo caso... Rony entrou na cama, ajeitou-se sob as cobertas e se virou de frente para encarar Harry no escuro. Harry via o contorno do amigo à claridade do luar que se filtrava pela janela suja. O que é que você achou? Harry não precisou perguntar o que o amigo Rony queria saber. Bom, não nos contaram muita coisa que não pudéssemos ter adivinhado sozinhos, não é mesmo? Comentou, repassando mentalmente tudo o que fora discutido na cozinha. Quero dizer, só o que realmente nos disseram foi que a Ordem está tentando impedir as pessoas de se reunirem à volta. Rony prendeu bruscamente a respiração. Demort, disse Harry com firmeza. Quando é que você vai começar a usar o nome dele? Sirius e Lupin usam. Rony fingiu não ter ouvido o comentário. Você tem razão. Já sabíamos quase tudo que nos contaram usando as orelhas extensíveis. A única novidade foi... Crack! Ai! Fale baixo, Rony, ou mamãe volta já aqui. Vocês dois aparataram em cima dos meus joelhos. Bom, é que é mais difícil no escuro. Harry percebeu os vultos de Fred e George saltando da cama de Rony. As molas gemeram e o colchão de Harry afundou alguns centímetros quando George se sentou nos pés da cama. Então, já chegaram lá? Perguntou George, ansioso. Na arma que Sirius mencionou? Disse Harry. Deixou escapar, é mais provável. Disse Fred com prazer, agora sentado ao lado de Rony. Não escutamos nada sobre isso com as orelhas, não foi? Que é que vocês acham que é? Perguntou Harry. Pode ser qualquer coisa, respondeu Fred. Mas não pode haver nada pior do que a maldição Avada Kedavra, pode? Perguntou Rony. Que é que pode ser pior do que a morte? Talvez seja alguma coisa que pode matar muita gente de uma vez, sugeriu George. Talvez algum modo bem doloroso de matar gente, disse Rony, assustado. Ele já tem a maldição Cruciatus para causar dor, disse Harry, e não precisa de nada mais eficiente. Fez-se uma pausa e o garoto percebeu que os outros, como ele, estavam imaginando os horrores que a tal arma poderia perpetrar. Então, quem é que vocês acham que já tem a arma? Perguntou George. Espero que seja ao nosso lado,
disse Rony com a voz ligeiramente nervosa. Se for, provavelmente está sob a guarda de Dumbledore, disse Fred. Onde? Perguntou Rony depressa. Hogwarts? Aposto que sim. Arriscou Jorge. Foi onde ele escondeu a pedra filosofal. Mas a arma vai ser bem maior que a pedra, disse Rony. Não vejo por quê, retrucou Fred. Tamanho não é a garantia de potência, disse Jorge. Olha só a Gina. Como assim? Perguntou Harry. Ela nunca lançou em você a azaração que usa para rebater bicho-papão? Psst! Fez Fred, semi-erguendo-se da cama. Ouçam. Todos se calaram. Havia passos subindo a escada. Mamãe, disse Jorge, e sem mais demora ouviu-se um forte craque e Harry sentiu um peso sumir dos pés de sua cama. Segundos depois, os garotos ouviram as tábuas do soalho rangerem do lado de fora da porta. Sem disfarces, a senhora Weasley estava escutando a porta para verificar se conversavam. Edviges e Piche piaram tristemente. As tábuas tornaram a ranger e os dois meninos a ouviram subir mais um andar para verificar Fred e Jorge. Ela não confia nadinha na gente, sabe? Lamentou Rony. Harry estava certo de que não conseguiria adormecer. A noite fora tão cheia de informações sobre as quais refletir que ele não duvidava que iria passar horas acordado tentando digeri-las. Queria continuar a conversa com Rony, mas a senhora Weasley fez as escadas rangerem na descida, e depois dela Harry ouviu distintamente outros virem subindo. Na realidade, criaturas de muitas pernas galopavam para cima e para baixo do lado externo da porta, e Hagrid, o professor de trato das criaturas mágicas, ia dizendo: Umas lindezas, não são? Este semestre vamos estudar armas. E Harry viu que as criaturas tinham canhões em lugar de cabeças e estavam manobrando para enfrentá-lo. Ele se abaixou. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava enrolado como uma bola, aquecido sob as cobertas, e a voz forte de Jorge enchia o quarto. Mamãe falou para vocês se levantarem, que o café da manhã está na cozinha e que depois ela precisa de todos nós na sala de visitas. Tem um número muito maior de fadas mordentes do que ela imaginou e que encontrou um ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Meia hora depois, Harry e Rony, que se vestiram e tomaram café apressados, chegaram à sala de visitas no primeiro andar, um aposento comprido de teto alto, com paredes verde-oliva cobertas por tapeçarias sujas. O tapete soltava nuvenzinhas de poeira cada vez que alguém pisava nele, e as longas cortinas de veludo verde musgo zumbiam como se nelas houvesse enxames de abelhas invisíveis. Gina, Fred e Jorge estavam agrupados, todos com caras estranhas, pois usavam um pano amarrado sobre o nariz e a boca. Cada um deles segurava um garrafão de líquido preto com um esguicho no bocal. Protejam o rosto e apanhem um borrifador, disse a senhora Weasley a Harry e Rony no instante em que os viu, apontando para mais 2 garrafões cheios de um líquido preto em cima de uma mesa de pernas finas. É fadicida. Nunca vi uma infestação tão séria. Que será que o elfo doméstico desta casa andou fazendo nos últimos 10 anos? O rosto de Hermione estava semi-oculto por uma toalha, mas Harry notou perfeitamente o olhar de censura que ela lançou à senhora Weasley. O monstro está muito velho e provavelmente não pode... Você ficaria surpresa com o que o monstro pode fazer quando quer, Hermione, disse Sirius, que acabara de entrar na sala, trazendo uma saca ensanguentada que parecia conter ratos mortos. Estive alimentando o bicuço, acrescentou em resposta ao olhar indagador de Harry. Guardo-o lá em cima, no quarto da minha mãe. Em todo caso, essa escrivaninha... Ele largou a saca de ratos em uma poltrona, depois se curvou para examinar o armário trancado, o qual Harry reparava pela primeira vez que estava vibrando. Bom, Molly, tenho certeza de que isso é um bicho-papão, disse Sirius, espiando pelo buraco da fechadura. Mas talvez fosse bom o olho tonto dar uma espiada antes que o soltemos.
Conhecendo minha mãe, pode ser coisa muito pior. Você tem razão, Sirius, disse a senhora Weasley. Ambos se falavam em um tom intencionalmente leve e educado, que deixou muito claro a Harry que nenhum dos dois esquecera o desentendimento da noite anterior. Uma campainha forte e ressoante tocou no térreo, seguida imediatamente pela cacofonia de berros e guinchos que na noite anterior haviam sido provocados por Tonks ao derrubar o porta-guarda-chuvas. Vivo dizendo a eles para não tocarem a campainha! Exclamou Sirius exasperado e saiu correndo da sala. Ouviram-no descer com estrondo as escadas, ao mesmo tempo que os guinchos da senhora Black ecoavam mais uma vez por toda a casa. Símbolos da desonra! Mestiços sórdidos! Traidores do próprio sangue! Filhos da imundície! por favor, feche a porta, Harry, pediu a senhora Weasley. Harry demorou o máximo que ousou para fechar a porta da sala de visitas. Queria ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Sirius, obviamente, conseguira fechar as cortinas que cobriam o retrato da mãe, porque ela parara de berrar. O garoto ouviu os passos do padrinho no corredor. Depois, o tinido da corrente da porta de entrada e, por fim, a voz grave que ele reconheceu pertencer a King Shacklebolt. Este acabou de me substituir. A capa de Moody ficou com ela, mas eu gostaria de deixar um relatório para Dumbledore. Sentindo o olhar da senhora Weasley em sua nuca, Harry, penalizado, fechou cuidadosamente a porta da sala e tornou a se juntar ao grupo de limpeza. A senhora Weasley curvou-se para consultar a página sobre as fadas mordentes no Guia de Pragas Domésticas de Gilderoy Lockhart, aberto sobre o sofá. Certo, meninos, vocês precisam ter cuidado, porque as fadas mordentes mordem e os dentes delas são venenosos. Tenho um vidro de antídoto aqui, mas preferia que ninguém precisasse usá-lo. Ela endireitou o corpo, tomou posição bem diante das cortinas e fez sinal para os garotos avançarem. Quando eu mandar, comecem a borrifar imediatamente. Elas vão voar para cima de nós, imagino. Mas, segundo as instruções do fadicida, uma boa esguichada pode paralisá-las. Quando isto acontecer, é só atirá-las neste balde. A senhora Weasley saiu cuidadosamente da linha de fogo dos garotos e ergueu o próprio garrafão. Muito bem! Agora! Harry estava borrifando havia alguns segundos, quando uma fada mordente adulta saiu voando da dobra da cortina, vibrando as asas reluzentes como as de um besouro, os dentinhos afiados à mostra, o corpo coberto de espessos pelos pretos e os 4 punhos miúdos apertados com fúria. Harry acertou o fadicida em cheio na cara da fada. Ela parou no ar e caiu sobre o tapete puído que cobria o chão, com um baque surpreendentemente forte. Harry recolheu-a e atirou-a no balde. Fred, o que é que você está fazendo? Perguntou a senhora Weasley com aspereza. Borrife logo e jogue essa coisa fora. Harry se virou para olhar. Fred segurava entre o indicador e o polegar uma fada que se debatia. Certo, respondeu Fred animado, borrifando depressa a cara da fada para fazê-la desmaiar. Mas no instante em que a senhora Weasley virou as costas, ele a enfiou no bolso com uma piscadela. Queremos testar o veneno das fadas mordentes para o nosso kit mata-aula, murmurou George para Harry. Borrifando com perícia e, ao mesmo tempo, 2 fadas que voavam para o seu nariz, Harry se aproximou de George e cochichou pelo canto da boca. Que é um kit mata-aula? Um kit com docinhos para deixar o aluno doente, sussurrou George, mantendo um olho preocupado nas costas da senhora Weasley. Não é doente para valer, entenda. Só o suficiente para o cara sair da sala de aula na hora que quiser. Fred e eu estivemos fazendo experiências nessas férias. São de mastigar e têm extremidades de cores diferentes. Se o cara come a metade laranja da vomitilha, ele vomita. Na hora em que for levado depressa para a ala hospitalar, ele engole a metade roxa
que restaura seu bem-estar e lhe permite curtir a atividade que escolher durante aquela hora, que do contrário seria ocupada por um tédio inútil. Pelo menos é como estamos anunciando. Cochichou Fred, que havia se aproximado para fugir da linha de visão da Sra. Weasley e agora ia varrendo algumas fadas dispersas e guardando-as no bolso. Mas ainda é preciso um pouco de pesquisa. No momento, os nossos provadores ainda têm achado meio difícil parar de vomitar o tempo suficiente para comer a parte roxa. Provadores? Nós, Explicou Fred. nós nos revezamos. Jorge provou as fantasias debilitantes, nós dois experimentamos o Nugá sangra-nariz. Mamãe pensou que a gente tivesse andado duelando. Disse Jorge. A loja de logros e brincadeiras ainda está valendo, então? Murmurou Harry, fingindo ajustar o esguicho do borrifador. Bom, ainda não tivemos chance de arranjar um local. Disse Fred, baixando ainda mais a voz, enquanto a Sra. Weasley enxugava a testa com a echarpe para voltar ao ataque. Por isso estamos operando na base de remessas postais por enquanto. Pusemos anúncios no Profeta Diário na semana passada. Tudo graças a você, cara. Disse Jorge. Mas não se preocupe, mamãe não tem a menor ideia. Ela não lê mais o Profeta Diário porque anda contando mentiras sobre você e Dumbledore. Harry riu. Obrigara os gêmeos Weasley a aceitarem o seu prêmio de 1000 galeões pela vitória no torneio Tribruxo, para ajudá-los a realizar a ambição de abrir uma loja de logros e brincadeiras. Mas continuava satisfeito que a Sra. Weasley não soubesse de sua contribuição para incentivar os planos dos gêmeos. Ela achava que dirigir uma loja de logros e brincadeiras não era uma carreira digna para os dois filhos. A desfadização das cortinas ocupou a maior parte da manhã. Já passava de meio-dia quando a Sra. Weasley finalmente tirou a echarpe que a protegia, deixou-se cair em uma poltrona com as molas afundadas e de repente levantou-se outra vez, soltando um grito de nojo, pois se sentara em cima da saca de ratos mortos. As cortinas haviam parado de zumbir. Pendiam moles e úmidas com um intenso borrifamento. No balde, aos pés deles, jaziam amontoadas as fadas mordentes paralisadas, ao lado de uma bacia com seus ovos negros. Bichento agora os farejava, e Fred e Jorge lançavam olhares de cobiça. Acho que vamos cuidar daqueles depois do almoço. A Sra. Weasley apontou para os armários de portas de vidro empoeiradas a cada lado do console da lareira. Estavam abarrotados com uma estranha variedade de objetos. Uma coleção de adagas enferrujadas, garras, uma pele de cobra enrolada, algumas caixas de prata oxidada com inscrições em línguas que Harry não reconheceu e, o mais desagradável de todos, uma garrafa de cristal lapidado com uma grande opala engastada na rolha, contendo o que Harry tinha certeza que era sangue. A campainha barulhenta da porta tornou a soar. Todos olharam para a Sra. Weasley. Fiquem aqui, Disse ela com firmeza, agarrando a saca de ratos na hora em que recomeçavam os gritos da Sra. Black no andar de baixo. Vou trazer uns sanduíches. Saiu da sala, fechando cuidadosamente a porta ao passar. Na mesma hora, todos acorreram à janela para espiar a entrada. Viram o cucuruto de alguém de cabelos ruivos e mal cuidados e uma pilha de caldeirões precariamente equilibrados. Mundungo, Exclamou Hermione. para que será que ele trouxe todos aqueles caldeirões? Provavelmente está procurando um lugar seguro para guardá-los, disse Harry. Não era isso que estava fazendo na noite em que devia estar me seguindo? Apanhando caldeirões suspeitos? É, você tem razão. Disse Fred quando a porta de entrada foi aberta. Mundungo entrou com o carregamento de caldeirões e desapareceu de vista. Caramba, mamãe não vai gostar disso. Ele e Jorge foram até a porta e pararam para escutar. Os berros da Sra. Black haviam parado. Mundungo está conversando com o Sirius e o Kim. Murmurou Fred, franzindo a testa concentrado. Não consigo ouvir direito. Vocês acham que podíamos arriscar as orelhas extensíveis?
Talvez valha a pena, disse Jorge. Eu podia ir escondido até lá em cima e apanhar um par. Mas naquele exato momento, ouviram tal explosão sonora no térreo que as orelhas extensíveis se tornaram dispensáveis. Todos puderam ouvir exatamente o que a senhora Weasley estava berrando a plenos pulmões. Não estamos operando um esconderijo para objetos roubados! Adoro ouvir mamãe gritando com os outros, disse Fred com um sorriso de satisfação no rosto, abrindo uma fresta na porta para permitir que a voz da senhora Weasley entrasse melhor pela sala. É muito bom para variar. Completamente irresponsável! Como se não tivéssemos o bastante para nos preocupar sem você trazer caldeirões roubados para dentro da casa! Os idiotas estão deixando ela ganhar impulso, comentou Jorge, sacudindo a cabeça. É preciso cortar logo o papo dela, senão vai se enchendo de vapor e não para mais. E anda doida para ter uma chance de desancar o mundungo, desde que ele saiu escondido quando devia estar seguindo você, Harry. E lá vai a mãe dos Sirius outra vez. A voz da senhora Weasley foi abafada pelos novos guinchos e gritos dos retratos no corredor. Jorge fez menção de fechar a porta para abafar o barulho, mas antes que pudesse fazê-lo, um elfo doméstico esgueirou-se para dentro. Exceto pelo trapo imundo amarrado como uma tanga nos quadris, ele estava completamente nu. Parecia muito velho. Sua pele dava a impressão de ser maior do que o corpo, e embora fosse careca, como todos os elfos domésticos, uma boa quantidade de pelos brancos saía de suas orelhas enormes como as de um morcego. Seus olhos injetados eram de um cinzento aquoso e seu nariz bulboso, grande e meio trombudo. O elfo não prestou a menor atenção em Harry nem nos demais. Agindo como se não pudesse vê-los, avançou arrastando os pés, o corpo curvado, mas lenta e decididamente para o fundo do aposento, resmungando baixinho numa voz rouca e sonora como a de uma rã touro. Cheira esgoto. E ainda por cima criminoso. Mas ela não é melhor, traidora perversa do próprio sangue, com esses pirralhos que emporcalham a casa da minha senhora. Ah, minha pobre senhora, se ela soubesse, se soubesse a ralé que deixaram entrar em sua casa, que é que ela diria ao velho monstro? Ah, que vergonha, sangues ruins e lobisomens e traidores e ladrões. Coitado do velho monstro, que é que ele pode fazer? Olá, monstro, disse Fred em voz muito alta, fechando a porta com um estalo. O elfo doméstico ficou imóvel, parou de resmungar e encenou um sobressalto muito forte e pouco convincente. Monstro não viu o jovem senhor, disse, virando-se e fazendo uma reverência para Fred. Ainda com os olhos no tapete, acrescentou em tom perfeitamente audível. É um pirralho desagradável e traidor do próprio sangue, sim. Desculpe, disse Jorge. Não entendi essa última parte. Monstro não disse nada, repetiu o elfo com uma segunda reverência e acrescentou em um claro murmúrio. E aqui temos os gêmeos, ferinhas desnaturadas que são. Harry não sabia se ria ou não. O elfo se endireitou, olhando-os malignamente, e pelo jeito, convencido de que os garotos não podiam ouvi-lo continuar a resmungar. E olhem a sangue ruim parada ali, insolente. Ai, se minha senhora soubesse, ai, como iria chorar. E tem um garoto novo. Monstro não sabe o nome dele. O que é que ele está fazendo aqui? Monstro não sabe. Este é o Harry, monstro, disse Hermione, hesitante. Harry Potter. Os olhos claros de Monstro se arregalaram e ele resmungou mais depressa e mais furioso que nunca. A sangue ruim está falando com Monstro como se fosse minha amiga. Se a senhora de Monstro o visse em tal companhia, o que iria dizer? Não chame Hermione de sangue ruim. Não chame Hermione de sangue ruim. Disseram ao mesmo tempo Rony e Gina, muito zangados. Não tem importância, sussurrou a garota.
Ele não bate bem da cabeça, não sabe o que está... Não se engane, Hermione. Ele sabe exatamente o que está dizendo. Falou Fred, encarando o monstro com grande aversão. Monstro continuava resmungando, com os olhos fixos em Harry. É verdade. Esse é o Harry Potter. Monstro está vendo a cicatriz, deve ser verdade. Foi o garoto que deteve o Lorde das Trevas. Monstro queria saber como foi que ele fez. E não queremos todos, monstro. Falou Fred. Afinal, o que é que você está querendo? Perguntou Jorge. Os enormes olhos de monstro voltaram-se depressa para Jorge. Monstro está limpando. Respondeu, fugindo à pergunta. Dá mesmo para acreditar. Disse uma voz atrás de Harry. Sirius voltara. Da porta, olhava aborrecido para o elfo. O barulho no corredor diminuíra. Talvez a senhora Weasley e Mundungo tivessem transferido a discussão para a cozinha. Ao ver Sirius, monstro mergulhou em uma reverência ridiculamente profunda que achatou o seu nariz trombudo no chão. Fique em pé direito, disse Sirius impaciente. Agora, que é que você está aprontando? Monstro está limpando, repetiu o elfo. Monstro vive para servir a nobre casa dos Black, que está ficando cada dia mais suja, está imunda. Meu senhor sempre gostou de brincar, disse monstro, curvando-se outra vez e continuando a murmurar. O senhor sempre foi um porco mau e ingrato, que partiu o coração de sua mãe. Minha mãe não tinha coração, monstro, retorquiu Sirius. Sobrevivia de puro rancor. Monstro tornou a se curvar e falou. O que o senhor disser? Resmungou furiosamente. O senhor não é digno de limpar a lama das botas de sua mãe. Ah, minha pobre senhora, que diria se visse monstro servindo esse filho que odiava tanto? Que desapontamento teve com ele? Perguntei o que estava aprontando. Falou Sirius com a voz cortante. Todas as vezes que você aparece fingindo que está limpando, esconde alguma coisa no seu quarto para não podermos jogá-la fora. Monstro nunca tiraria nada do seu lugar na casa do senhor, disse o elfo, e então murmurou depressa. A senhora jamais perdoaria monstro se a tapeçaria fosse jogada fora. Faz 7 séculos que está na família. Monstro precisa salvá-la. Monstro não vai deixar que o senhor e os traidores do próprio sangue e seus pirralhos a destruam. Achei que talvez fosse isso, respondeu Sirius, lançando um olhar desdenhoso à parede oposta. Ela deve ter posto mais um feitiço adesivo permanente atrás da peça, não duvido nada. Mas se houver um jeito, com certeza vou me livrar dela. Agora vá embora, monstro. Aparentemente, monstro não ousava desobedecer a uma ordem direta. Contudo, o olhar que lançou ao passar por Sirius arrastando os pés era do mais profundo desprezo, e ele saiu resmungando sem parar. Volta de Azkaban dando ordens a monstro. Ah, minha pobre senhora, que diria se visse a casa agora, habitada por uma ralé, tesouros atirados no lixo. Minha senhora jurou que ele não era mais seu filho, mas ele voltou. Dizem que também é assassino. Continue a resmungar e vou virar mesmo assassino, disse Sirius irritado, batendo a porta na cara do elfo. Sirius, ele não está com o juízo perfeito. Hermione defendeu-o. Acho que não tem consciência de que podemos ouvi-lo. Ele passou tempo demais sozinho, disse Sirius, recebendo ordens malucas do retrato de minha mãe e sem ter com quem falar, mas sempre foi safado. E se você o libertasse? Sugeriu Hermione, esperançosa. Quem sabe... Não podemos libertá-lo. Ele sabe demais sobre a ordem, disse Sirius secamente. De qualquer modo, o choque o mataria. Proponha a ele ir embora dessa casa e veja a reação. Sirius atravessou a sala até onde estava pendurada a tapeçaria que monstro tentara proteger, ocupando toda a parede. Harry e os outros o seguiram. A tapeçaria parecia imensamente velha, desbotada e, pelo aspecto, as fadas mordentes a haviam roído em alguns pontos. Mesmo assim,
O fio de ouro com que fora bordada conservava brilho suficiente para mostrar uma enorme árvore genealógica que remontava, até onde Harry pôde ver, à Idade Média. Bem no alto da tapeçaria, lia-se em grandes letras: A muito antiga e nobre casa dos Black, toujours pour. Você não está aí? Admirou-se Harry depois de examinar a parte inferior da árvore. Costumava estar aqui, Respondeu Sirius, apontando para um buraquinho redondo e carbonizado na tapeçaria, que lembrava uma queimadura de cigarro. Minha meiga e querida mãe me detonou depois que fugi de casa. Monstro gosta muito de resmungar essa história. Você fugiu de casa? Quando tinha uns 16 anos, já estava cheio. Aonde você foi? Perguntou Harry, mirando o padrinho. Para a casa do seu pai, Respondeu Sirius. seus avós foram muito compreensivos. Meio que me adotaram como um segundo filho. Eu acampava na casa do seu pai durante as férias escolares, e quando fiz 17 anos montei casa própria. Meu tio Alfardo me deixara um bom dinheiro. Ele também foi removido da tapeçaria, provavelmente por essa razão. Em todo caso, a partir daí cuidei de mim mesmo. Mas eu era sempre bem-vindo na casa dos Potter para o almoço de domingo. Mas por que você... Saí de casa? Sirius sorriu com amargura e passou os dedos pelos cabelos longos e maltratados. Porque odiava todos eles. Meus pais, com a mania de sangue puro, convencidos de que ser um Black tornava a pessoa praticamente régia. Meu irmão idiota, frouxo o suficiente para acreditar neles. Olha ele ali. Sirius enfiou um dedo bem na base da árvore, indicando Regulus Black. Uma data de falecimento, há uns 15 anos, seguia-se a do seu nascimento. Ele era mais novo e um filho muito melhor do que eu. Meus pais não cansavam de me lembrar. Mas ele morreu, disse Harry. Morreu. Um idiota. Juntou-se aos comensais da morte. Você está brincando? Ora, vamos, Harry. Você já não viu o suficiente nesta casa para saber que tipo de bruxos era a minha família? Disse Sirius, irritado. Eles eram os seus pais. Comensais da morte também? Não. Mas pode acreditar. Eles achavam que Voldemort estava certo. Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas e entregar o comando aos puros sangues. E não estavam sozinhos. Havia muita gente antes de Voldemort mostrar sua verdadeira cara que acreditava nele. Se acovardaram quando viram a que extremos ele estava disposto a ir para assumir o poder. Mas aposto que meus pais achavam que Regulus era o perfeito heróizinho quando se alistou logo no começo. Ele foi morto por um auror? Perguntou Harry, tentando adivinhar. Oh, não. Ele foi morto por Voldemort. Ou por ordens de Voldemort, que é mais provável. Duvido que Regulus tenha se tornado bastante importante para ser morto por Voldemort em pessoa. Pelo que descobri depois de sua morte, ele acompanhou o movimento até certo ponto. Então entrou em pânico com o que lhe pediam para fazer e tentou recuar. Bem, ninguém simplesmente entrega um pedido de demissão a Voldemort. É um serviço para a vida toda. Almoço? Anunciou a voz da Sra. Weasley. Ela vinha empunhando a varinha bem no alto, equilibrando na ponta uma enorme bandeja carregada de sanduíches e bolos. Estava com a cara muito vermelha e ainda parecia zangada. Os outros se aproximaram ansiosos para comer, mas Harry continuou em companhia de Sirius, que se curvou para a tapeçaria. Faz anos que não olho isso. Veja o Phineas Nigellus, meu tetravô, o diretor menos querido que Hogwarts já teve. E Araminta Melíflua, prima de minha mãe. Tentou aprovar à força uma lei ministerial que tornava legal a caça aos trouxas. E a querida tia Eladora deu início à tradição familiar de decapitar os elfos domésticos quando ficavam velhos demais para carregar as bandejas de chá. É claro que sempre que a família gerava alguém razoavelmente decente, ele era repudiado. Estou vendo que Tonks não está aqui.
Talvez seja por isso que Monstro não recebe ordens dela. A obrigação dele é atender a tudo que alguém da família pedir. Você e Tonks são parentes? Perguntou Harry, surpreso. Ah, claro. A mãe dela, Andrômeda, era minha prima favorita. Disse, examinando a tapeçaria com cuidado. Não. Andrômeda também não está aqui, olhe. E apontou para mais uma queimadurazinha redonda entre dois nomes. Bellatriz e Narcisa. As irmãs de Andrômeda continuam aí porque fizeram casamentos belos e respeitáveis com puros sangues. Mas Andrômeda se casou com Ted Tonks, que nasceu trouxa, então... Sirius encenou detonar a tapeçaria com a varinha e riu amargamente. Harry, porém, não achou graça. Estava ocupado demais examinando os nomes à direita da queimadura de Andrômeda. Uma linha dupla de ouro ligava o nome de Narcisa Black com Lúcio Malfoy, e uma única linha vertical que saía dos seus nomes ao nome de Draco. Você é parente dos Malfoy? As famílias de puro sangue são todas entrelaçadas, Declarou Sirius. Se alguém deixar os filhos e filhas casarem apenas com puros sangues, a escolha fica muito reduzida, sobram muito poucos. Molly e eu somos primos por casamento, e Arthur parece que é um primo em segundo grau. Mas não adianta procurá-los aqui. Se um dia houve uma família de traidores do próprio sangue, foram os Weasley. Mas Harry agora estava lendo o nome à esquerda da queimadura de Andrômeda. Bellatriz Black, que era ligada por uma linha dupla a Rodolfo Lestrange. Lestrange? Disse Harry em voz alta. O nome despertara alguma coisa em sua memória. Ele o conhecia de algum lugar, mas por um instante não conseguiu lembrar de onde. Embora tenha tido uma sensação estranha e sorrateira no fundo do estômago. Estão em Azkaban, disse Sirius brevemente. Harry mirou-o com curiosidade. Bellatriz e o marido Rodolfo foram junto com Bartol Crouch Jr., esclareceu Sirius no mesmo tom brusco. O irmão de Rodolfo, Rabastan, também. Então Harry se lembrou. Vira Bellatriz na penseira de Dumbledore, o estranho objeto em que era possível guardar pensamentos e lembranças. Uma mulher alta e morena, de pálpebras caídas, que se levantara no julgamento e declarara sua lealdade inabalável a Lord Voldemort, o orgulho que sentira em procurá-lo depois de sua queda e sua convicção de que um dia seria recompensada por essa lealdade. Você nunca disse que ela era sua... Faz diferença se é minha prima, retrucou Sirius. No que me diz respeito, nenhum deles é minha família. E ela menos de todos. Não a vejo desde que tinha sua idade. A não ser que se conte a visão de relance quando chegou a Azkaban. Você acha que tem orgulho de ter uma parenta como ela? Desculpe, disse Harry depressa. Eu não quis. Fiquei surpreso, foi só... Não faz mal. Não precisa se desculpar, disse o padrinho num murmúrio. Afastou-se então da tapeçaria, as mãos enterradas nos bolsos. Não gosto de ter voltado, disse olhando pela sala. Nunca pensei que voltaria a ficar preso nesta casa. Harry entendeu perfeitamente. Sabia como iria se sentir quando crescesse e achasse que tinha se livrado da casa dos Dursley para sempre e precisasse voltar a viver na Rua dos Alfeneiros, número 4. Naturalmente, é perfeita para uma sede, continuou Sirius. Meu pai instalou nela todas as medidas de segurança conhecidas na bruxidade quando morávamos aqui. Não é localizável, por isso os trouxas nunca podem aparecer para visitar, como se algum dia tivessem querido fazer isso. E agora que Dumbledore acrescentou novas medidas de proteção, seria difícil encontrar uma casa mais segura no mundo. Dumbledore é o fiel do segredo da ordem, sabe? Ninguém pode encontrar a sede, a não ser que ele diga pessoalmente como fazer. Aquele bilhete que Moody lhe mostrou, ontem à noite, era de Dumbledore. Sirius deu uma risadinha curta. Se meus pais vissem para que está servindo a casa deles agora. Bom, o quadro da minha mãe já pode dar a vocês uma ideia. Ele amarrou a cara por um momento.
Em seguida, suspirou. Eu não me importaria se pudesse ao menos sair de vez em quando para fazer alguma coisa útil. Já perguntei a Dumbledore se posso acompanhar você à audiência, como cachorro, é claro, para poder lhe dar algum apoio moral. O que é que você acha? Harry sentiu o estômago despencar e atravessar o tapete empoeirado. Não pensava na audiência desde o jantar da noite anterior. Com a excitação de estar outra vez com as pessoas de quem mais gostava, de receber informações sobre tudo o que estava acontecendo, a audiência fugira completamente de sua lembrança. Ao ouvir as palavras de Sirius, porém, a sensação esmagadora de pavor tornou a invadi-lo. Olhou para Hermione e os Weasley, todos devorando sanduíches, e pensou o que sentiria se voltassem a Hogwarts sem ele. Não se preocupe, disse Sirius. Harry levantou a cabeça e percebeu que Sirius estivera observando-o. Tenho certeza de que vão inocentá-lo. Decididamente, há alguma coisa no Estatuto Internacional de Sigilo em Magia que prevê o uso da magia para salvar a própria vida. Mas e se eles me expulsarem? Perguntou Harry em voz baixa. Posso voltar para cá e morar com você? Sirius sorriu com tristeza. Veremos. Eu me sentiria muito melhor sobre a audiência se soubesse que não precisaria voltar para a casa dos Dursley. Harry pressionou o padrinho. Lá deve ser bem ruim para você preferir este lugar, disse o padrinho sombriamente. Andem logo vocês dois, ou não vai sobrar comida, chamou a senhora Weasley. Sirius deu mais um grande suspiro, lançou um olhar mal-humorado à tapeçaria, então ele e Harry foram se juntar aos outros. O garoto fez o possível para não pensar na audiência enquanto esvaziavam os armários de portas de vidro naquela tarde. Felizmente para ele, era uma tarefa que exigia concentração, porque um grande número de objetos ali dentro parecia muito relutante em deixar as prateleiras empoeiradas. Sirius aguentou uma mordida séria de uma caixa de rapé de prata. Em poucos segundos, sua mão se cobrira de uma crosta desagradável que lembrava uma grossa luva marrom. Tudo bem, falou, examinando a mão com interesse, antes de lhe dar um toque de varinha e restaurar a pele ao normal. Deve ter pó de fura-frunco aí dentro. Atirou a caixa no saco em que estavam depositando os escombros dos armários. Pouco depois, Harry viu George enrolar a mão com todo o cuidado e esconder a caixa no bolso, já cheio de fadas mordentes. Eles encontraram um instrumento de prata de aparência desagradável, algo semelhante a uma pinça de muitas pernas, que subiu como uma aranha pelo braço de Harry, e quando o garoto quis apanhá-la, tentou furar sua pele. Sirius agarrou-a e esmagou com um livro pesado intitulado A Nobreza Natural, uma genealogia dos bruxos. Havia uma caixa musical que emitiu uma toada tilintante, ligeiramente sinistra quando lhe deram corda, e eles logo descobriram que estavam ficando curiosamente fracos e sonolentos, até que Gina teve o bom senso de bater a tampa da caixa. Um camafeu pesado que ninguém conseguiu abrir, vários selos antigos e em uma caixa coberta de pó, uma ordem de Merlin, primeira classe, que fora concedida ao avô de Sirius por serviços prestados ao ministério. O que significa que deve ter doado a eles um carregamento de ouro, disse Sirius com desprezo, atirando a medalha no saco de lixo. Várias vezes, Monstro entrou timidamente na sala e tentou contrabandear alguma coisa sob a tanga, murmurando maldições terríveis sempre que alguém o surpreendia no ato. Quando Sirius tirou à força da mão dele um grande anel de ouro com o brasão dos Black, Monstro chegou a debulhar-se num choro furioso e abandonou a sala soluçando baixinho e xingando Sirius de nomes que Harry nunca ouvira. Pertenceu ao meu pai, disse Sirius atirando o anel no saco. Monstro não era tão dedicado a ele quanto a minha mãe, mas ainda assim eu o apanhei abraçando uma calça velha do meu pai na semana passada. A senhora Weasley os fez trabalhar muito pesado durante os dias seguintes. A sala de visitas levou 3 dias para ser descontaminada. Por fim,
As únicas coisas indesejáveis que restaram foram a tapeçaria com a árvore da família Black, que resistiu a todas as tentativas de baixá-la da parede, e a escrivaninha desconjuntada. Moody ainda não aparecera na sede para se certificarem do que havia lá dentro. Eles passaram da sala de visitas para uma sala de jantar no andar térreo, onde encontraram aranhas do tamanho de pires escondidas no armário. Ron saiu da sala apressado para fazer uma xícara de chá e só voltou 1h30 depois. Sem a menor cerimônia, Sirius atirou a porcelana com o brasão e o lema dos Black no saco e deu o mesmo destino a uma coleção de velhas fotos com molduras de prata oxidadas, cujos ocupantes soltaram guinchos agudos quando os vidros sobre as fotos se partiram. Snape talvez se referisse ao trabalho deles como uma limpeza, mas na opinião de Harry, o fato é que estavam travando uma guerra com a casa que resistia bravamente, ajudada e acobertada por monstro. O elfo doméstico não parava de aparecer quando estavam todos reunidos, seus resmungos cada vez mais ofensivos quando tentava retirar o que pudesse dos sacos de lixo. Sirius chegou até a ameaçá-lo com roupas, mas monstro fixou-o com um olhar lacrimoso e disse: O senhor deve fazer o que desejar. Antes de se afastar resmungando muito alto: Mas o senhor não vai mandar monstro embora, não, porque monstro sabe o que estão tramando. Ah, se sabe, ele está conspirando contra o Lorde das Trevas, assim com esses sangues ruins e traidores e gentalha. Ao que Sirius, não se importando com os protestos de Hermione, agarrou o monstro pela tanga e atirou-o para fora da sala. A campainha da porta tocava várias vezes por dia, o que era a deixa para a mãe de Sirius começar a berrar e para Harry e os outros tentarem entreouvir o que dizia o visitante. Embora pouco descobrissem nos breves relances e fragmentos de conversa que conseguiam captar antes que a senhora Weasley os chamasse de volta ao trabalho. Snape entrava e saía da casa com mais frequência, embora, para alívio de Harry, os dois nunca se encontrassem cara a cara. O garoto também avistou a professora de transfiguração, McGonagall, com uma aparência muito estranha usando vestido e casaco de trouxa, e pelo jeito muito atarefada para se demorar. Por vezes, no entanto, os visitantes ficavam para ajudar. Tonks se reuniu aos garotos para uma tarde memorável, em que encontraram um velho vampiro homicida escondido em um banheiro do segundo andar, e Lupin, que estava morando na casa com Sirius, mas saía por longos períodos para realizar misteriosos mandados para a Ordem, ajudou-os a consertar um relógio de carrilhão, que desenvolvera o desagradável hábito de atirar parafusos pesados em quem passava. Mundungo se redimiu um pouco aos olhos da senhora Weasley ao salvar Rony de uma coleção antiga de vestes púrpura que tentaram estrangulá-lo quando ele quis removê-las do guarda-roupa. Embora ainda dormisse mal e ainda tivesse sonhos com corredores e portas trancadas que faziam sua cicatriz formigar, Harry estava conseguindo se divertir pela primeira vez naquele verão. Enquanto trabalhava, estava feliz. Quando a atividade diminuía, porém, e ele baixava a guarda ou se deitava exausto na cama, observando sombras difusas correrem pelo teto, o pensamento na iminente audiência no ministério voltava a assediá-lo. O medo agulhava suas entranhas quando se punha a imaginar o que ia acontecer com ele se fosse expulso. A ideia era tão terrível que não ousava verbalizá-la, nem mesmo para Rony e Hermione. E embora Harry os visse cochichando e lançando olhares ansiosos em sua direção, os amigos seguiam o seu exemplo e não a mencionavam. Às vezes, ele não conseguia impedir sua imaginação de produzir um funcionário do ministério sem rosto, que quebrava sua varinha e o mandava retornar à casa dos Dursley. Mas ele não queria ir. Estava decidido. Voltaria ao Largo Grimmauld para morar com Sirius. Harry teve a sensação de que engolira um tijolo quando a senhora Weasley se virou para ele durante o jantar de quarta-feira e disse em voz baixa: "Passei as suas melhores roupas para amanhã, Harry, e quero que lave o cabelo hoje à noite também. Uma primeira impressão boa pode fazer milagres."
Rony, Hermione, Fred, George e Gina, todos pararam de conversar e olharam para ele. Harry concordou com a cabeça e tentou continuar a comer a costeleta de porco, mas sua boca ficara tão seca que não conseguiu mastigar. Como é que eu vou até lá? Perguntou a senhora Weasley, tentando não demonstrar preocupação. Arthur vai levar você para o trabalho. Respondeu com gentileza a senhora Weasley, que sorriu, procurando animar Harry de frente a ela na mesa. Você pode esperar na minha sala até a hora da audiência, disse o Sr. Weasley. Harry olhou para Sirius, mas antes que pudesse fazer a pergunta, a senhora Weasley a respondeu. O professor Dumbledore acha que não é uma boa ideia o Sirius ir com você. E devo dizer que... Acho que ele tem toda a razão, respondeu Sirius entre os dentes. A senhora Weasley contraiu os lábios. Quando foi que Dumbledore lhe disse isso? Perguntou Harry, encarando Sirius. Ele veio a noite passada, quando você já estava deitado, disse a senhora Weasley. Sirius furou uma batata com o garfo, pensativo. Harry baixou os olhos para o próprio prato. O pensamento de que Dumbledore estivera na casa na véspera da audiência e não pedira para falar com ele fez com que o garoto se sentisse ainda pior, se é que isto era possível.